irmãos, eu quero falar com você nessa noite um pouquinho, justamente sobre isso, sobre fé. O natural versus o espiritual. A ótica de Deus e a ótica humana. Os olhos naturais e os olhos da fé. Aleluia! Abra comigo, por favor, sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 4. E eu vou cortar esse testemunho dela que nós vamos colocar na internet. O mundo inteiro precisa saber que o nosso Deus ainda faz milagres. Para a próxima semana, o testemunho de Edilene que está entrando também lá, nós estamos colocando. Meu Deus do céu. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Aleluia! Hebreus capítulo 11, no versículo 1, nós vamos ter uma definição, e nós já declaramos, ó Pai, saúde divina, nenhuma sequela em quem passou dentro dessa ambulância, Pai, em nome de Jesus. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1, nós vamos ter a definição do que é fé. E o que é fé? Ora, a fé é o quê? É a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos de que não se... Aleluia! Então, Paulo está dizendo para nós que para que nós não venhamos desanimar, mesmo que o homem exterior se corrompa, mesmo que as circunstâncias do lado de fora não sejam favoráveis, ele está dizendo, isso que você vê, ele é temporário, é passageiro, mas o que você não vê é exatamente aquilo que Deus preparou para você. Falando nisso, queridos, eu não quero aqui, nessa noite, ser imprudente, de dizer para você que fé é uma mágica, e viver por fé é um tiro no escuro. É você se atirar em cima disso, é você mergulhar em cima disso, e aí sabe lá o que Deus vai dar, e vai funcionar, e vai dar certo, mas você não pautar a sua fé sobre alguma coisa. Fé não é um tiro no escuro. Fé não é algo, querido, infundado. Pelo contrário, a fé tem um fundamento, e o fundamento da fé é a palavra de Deus. Mesmo você não crendo, é a verdade. A fé, ela corresponde ou ela responde à palavra de Deus. Porque a nossa palavra, a palavra de Deus, ela diz que nosso Deus, quando ele está com Jeremias, ele diz para Jeremias, Jeremias, viste bem? Porque eu velo sobre a minha, mas eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Ele não vela sobre a palavra apenas, ele vela para um propósito. E qual é o propósito? De cumprir aquilo que ele já estabeleceu a teu respeito. Então a fé, ela tem que ser fundamentada, ela tem que estar pautada sobre a palavra. E uma vez que estiver sobre a palavra, não é um tiro no escuro, é um tiro certeiro. Aleluia! O que isso quer dizer, pastor? Isso quer dizer, no versículo 18, de que não atentamos nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Então, a convicção que eu e você temos que ter, é justamente no que nós não vemos. Porque o que você vê, você não precisa de fé. Ok. Você precisa entender que nós estamos dentro de Hebreus capítulo 11, no versículo 1, lá no versículo 3. Na Almeida Corrigida e Fiel, não vai falar do universo, vai falar dos mundos. Pela fé entendemos que os mundos foram criados. Físico, metafísico e espiritual. Quantos estão aqui? O que são esses mundos? Ele está dizendo, pela fé entendemos que os mundos foram criados. Você precisa entender que o reino do Espírito, ele sempre existiu. O reino natural passou a existir do que a gente não vê.
o reino natural, ele existe de algo que a gente não vê. Ele surgiu do invisível. Porque o invisível é onde está a matéria-prima. Você precisa entender que Gênesis começa: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre as faces da terra, sobre a face do abismo, sobre a face das águas, perdão. No princípio criou Deus os céus e a... Antes dos céus e da terra, Deus já estava lá. Você precisa entender que a terra veio a existir para nós, não para Deus. Porque Deus não precisa da terra para viver. Deus é Deus, Ele é eterno. Meu Deus do céu. Seria mais ou menos você chegar no universo e não ter nada e encontrar Deus, você encontrou tudo. Ele não é só eterno daqui para frente, Ele é eterno daqui para trás. Aleluia. Então, a caminhada de fé, ela não depende da vista dos olhos. Viver pela fé não é viver pelo que você vê, é viver pelo que a palavra de Deus diz. Aleluia. Aleluia. O que isso quer dizer? Quer dizer que se andar pela fé não é andar de acordo com a minha vista do que eu vejo natural, isso quer dizer que a fé, ela tem uma visão diferente da minha. E a visão da fé é diferente da visão natural. Como estou entendendo? O que eu vejo aqui é uma realidade, mas o que a fé vê é outra realidade. Agora, eu não quero aqui ser louco e nem chamar você para um mundo de contos de fada. Irmãos, o câncer existe ou não existe? Então, essa é a sua verdade, essa é a minha verdade, essa é a realidade. Sim ou não? Sim. Então, a fé não vai negar isso. A fé não vai dizer que não tem o câncer. Existe o câncer. Isso é a realidade do mundo natural. Mas a fé não é pautada no mundo natural. Ela é pautada no mundo espiritual. O natural dá um relatório, que é o que Paulo está dizendo. Esses são passageiros, temporais. Você não vai viver por um relatório que é passivo de mudança. O relatório passivo de mudança é uma verdade relativa. Que verdade é essa, pastor? Que em janeiro de 2019, ele foi diagnosticado com câncer. É uma verdade, sim ou não? Mas janeiro de 2021, o câncer desapareceu. O que isso quer dizer, pastor? Quer dizer que a verdade relativa, ela tem que se submeter à verdade absoluta, que é a palavra de Deus. A verdade relativa, ela muda, a verdade absoluta, ela não muda. Céus e terras passarão, mas a minha palavra não vai passar. Então a fé é pautada em cima da palavra. Então, se eu pautar a minha vida em cima das circunstâncias, aí Paulo começa o versículo 16 dizendo: por isso não desanimamos. O que Paulo está dizendo? Quem foca na circunstância, foca no problema, vai gerar desânimo. E aí vem as crises, o desânimo, a depressão, a ansiedade, o medo, a angústia, o sofrimento. Porque a pessoa pegou o foco, a vista dela natural e colocou no problema. Mas quantos aqui lembram que uma vez que você nasceu de novo, você não anda mais com os teus olhos naturais? Aleluia. Oh, aleluia. Diga comigo, a visão da fé, ela vai mostrar a visão espiritual das coisas. Aleluia. Então, o médico, quando ele te dá um relatório, ele não é o diabo, ele não é o Satanás, ele não é o demônio. Sai daqui, demônio. Não, ele não é o demônio. Ele é um profissional que estudou, e não estudou pouco. Ele investiu muito tempo, muitos recursos. Ele abriu mão de muitas coisas, justamente porque ele estava estudando para poder servir as pessoas.
E o diagnóstico que ele vem dar para uma pessoa, para um paciente, não é um diagnóstico do inferno. Ele não é o Satanás. Ele está dizendo, olha, a sua realidade é essa, a sua verdade é essa. Como eles falaram para Edilene, olha, todos esses exames vão mudar. Esse aqui, a biópsia, esse jamais vai mudar. Foi isso que eles disseram. Baseado no quê? No mundo natural. Eles não têm a obrigação de saber o mundo espiritual. Então eles sabem o mundo natural. Então, pela experiência dele, por aquilo que ele vive, por aquilo que ele sabe que esse diagnóstico é um diagnóstico que comprometeu a vida da pessoa. Mas quem vive pela fé, quem anda pela fé, tem que crer que até o remédio que vai descer para fazer o processo tem que fazer efeito. E talvez você não saiba disso, mas um tratamento de quimioterapia é um tratamento burro. Por que é um tratamento burro, pastor? É um tratamento burro porque uma vez que ele está ingerido, ele está sendo, entrou na veia, ele não vai danificar apenas células que estão doentes, ele danifica também as boas. Por isso que é um tratamento burro, quantos estão entendendo isso? Então ele não só prejudica a ruim, ele prejudica a boa. E aí é onde vem as quedas de cabelo, unhas e outras coisas mais. Quantos estão entendendo isso? Mas quando você, meu irmão, tem uma fé, você começa a determinar certas coisas. Você começa a dizer, Deus, o final eu já sei, o processo eu tenho que me submeter, mas uma coisa eu sei, de todas elas, o Senhor vai me livrar e eu vou sair mais do que vencedor dessa história. Claro que quem está de fora vai olhar, vai falar que é presunção, tolice, que nós somos doidos, porque afinal de contas essa pessoa está baseada em um mundo natural que ela enxerga. Mas o mundo espiritual, para quem é filho de Deus, você sabe que não é os sentidos que vai governar a tua vida, mas é a tua fé. E a fé não é aquilo que você consegue ver e pegar. A fé é aquilo que você sabe na palavra de Deus e você sobe sobre essa palavra. Verdade relativa. Existe a doença, você está quebrado, o dinheiro não vai dar para fazer, não vai dar certo o financiamento disso, você não vai conseguir ler aquilo, a financeira falou isso, o banco falou aquilo, você não vai conseguir financiar a tua casa, não vai conseguir fazer isso, várias situações do dia a dia, como estão entendendo? Então isso é um diagnóstico que vem natural, mas quando você tem uma palavra por dentro, você tem uma nota, você tem uma palavra que faz você subir sobre ela, a tua fé vai ser pautada no espiritual. E aí, mesmo as circunstâncias dizendo que não pode, que não tem, que não vai ser, você tem uma palavra que diz, filho, aqui já está tudo pronto. Ok. A fé é nós estarmos nesse mundo natural e ela faz a conexão. Presta atenção nisso, não estou falando de cosmos. Estou falando de reino espiritual. Então a fé é você aqui na terra, ligando no reino do Espírito as coisas e trazendo à existência o que você não vê. Aqui está dizendo que não é, que não pode, que não tem o quê? Aqui não é. Então o que você vê não está trazendo resultado. Mas a fé, você liga o natural no sobrenatural. Você vai aonde você não vê, aonde você não enxerga e traz aquilo que você precisa resolver para aquele momento. Então, quando o diagnóstico diz não dá, é morte, você sabe que na fé, porque através de Jesus Cristo naquela cruz, ele já providenciou saúde divina. Então você olha para a doença e você diz, o relatório é esse, mas a minha palavra diz que ele me deu uma vida e uma vida em abundância, que Jesus Cristo levou sobre si todas as nossas dores, enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos. Em outras palavras, a verdade relativa tem que se curvar à verdade absoluta. Aleluia. Quando Paulo está dizendo aqui, por isso não desanimamos,
Versículo 18, perdão. Não atentando nós para as coisas que se veem. Paulo está dizendo, olha, você não pode focar, você não pode deixar os teus olhos nas coisas que você vê. Porque o que você vê é exatamente o que vai destruir você muitas vezes. É por isso, irmãos, que fé não é um amuleto. Fé não é um trevinho de 4 folhas. Fé não é um pé de coelho. Aleluia. O meu justo viverá por e se retroceder. Aleluia. Fé é um estilo de vida. Você tendo ou não tendo condição, você precisa entender que você tem fé. E entender que toda a condição já foi dada em Jesus Cristo. Oh, aleluia. Então, se eu focar nas circunstâncias, por isso que o mundo está batendo cabeça. Por isso que o mundo está ficando como está. As pessoas vivem de circunstâncias, de coisas aparentes. Pastor, o senhor vive no mundo da lua? Não, vivo no mundo do reino do Espírito. Aleluia. E ela falou, pastor, o senhor quer que eu leve os exames? Eu falei, irmã Creide, nós somos uma igreja de crente. Agora, se alguém chegar e quiser ver o exame, a senhora marca um chá com bolacha, faz a pessoa pagar, porque quem paga para ver, e manda ver os exames. E eu lembro que nós estávamos aqui orando por esse rapaz. Ele estava mais magro. O negócio fez bem para ele. Não é que tu está gordo, tu está forte. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Quando nós vamos para Hebreus capítulo 11, nós vamos ver aquela galeria, os heróis da fé. A palavra de Deus diz que Moisés permaneceu firme como quem tivesse visto. O que isso quer dizer? É possível você ver o que outras pessoas não vão ver. Moisés permaneceu firme como quem viu. Como quem viu. Então Moisés viu algo que os outros que estavam perto dele não viu. Por quê? Porque Moisés ele estava conectado no reino do Espírito. Quem não está conectado no reino do Espírito sempre vai andar batendo cabeça, procurando soluções e tudo quanto é lugar. Entenda, irmãos, eu não estou falando para você viver aqui um aluado, andar alguém sem... Ah, pastor, então eu vou andar de qualquer maneira. Deus também não te chamou para ser imprudente, para você ser uma pessoa relapsa. Quando estou entendendo isso? Não, você precisa entender que andar por fé não é fazer loucura. Amém? Eu vou comprar pela fé e Deus paga. Não. Deus não vai entrar nesse barco com você. Aleluia. Não, Deus disse que estaria comigo. Lá vem o metrô e eu vou pular na frente dele. Vai. Que o metrô freia hoje e só para amanhã e tu está arrebentado lá. Não, não é isso que eu estou te dizendo. Eu estou te dizendo que as realidades neste mundo, a realidade no teu mundo, na tua vida, elas são passivas de mudança quando você entender que o reino espiritual, ele é verdadeiro e é mais real do que o mundo natural. Pastor, aí o senhor foi longe. O reino espiritual, ele é mais real que o natural? É, porque o natural só veio existir do espiritual. O natural só veio existir porque o espiritual estava lá. Então o natural veio de onde a gente não pode ver. O que é visível aos nossos olhos hoje é justamente aquilo que veio do invisível. Oh, aleluia! Você está entendendo ou está dando nó na tua cabeça? Aleluia! Você consegue entender que tudo que tem no planeta Terra não é algo novo, é uma matéria-prima transformada. Esse púlpito, isso aqui é um acrílico, isso aqui não é um material, não, é uma matéria que foi transformada em outra para poder gerar isso e virou esse objeto. Porque tudo que você precisa no mundo natural, Deus fez antes de você. E a última criação de Deus foi quem? E por que Deus fez o homem por último? Para você desfrutar do que ele já fez antes.
É por isso que Mateus 6,33 ele diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas, o que foi criado antes. Ele falou: eu te acrescento. O problema é que as pessoas estão correndo atrás das coisas e não estão indo atrás de Deus. Só vão atrás de Deus quando precisam. Deus não é farmácia para curar a sua dor quando você tiver. Oh, aleluia, dá uma glória a Deus, me ajuda aí, irmão, estou pregando bem, me ajuda aí, vamos lá, 2021 já. Aleluia. Não, Deus não é um amuleto, alguém que você vai chamar para ficar resolvendo os seus problemas. Não, Deus é teu pai, Ele quer um relacionamento com você. Aleluia. Qual de vós, se o filho pedir um pão, você vai dar para ele o quê? Ele fala: você que é mau, você sabe dar boa coisa para o teu filho. Ele fala: quanto mais eu. Oh, aleluia, eu declaro coisas boas da parte de Deus chegando na tua vida, meu irmão. Oh, aleluia. Se você não quiser, pode devolver, pega para mim que eu quero. Aleluia. Aleluia. Diga comigo: a fé, ela sabe exatamente onde está pisando. Aí as pessoas falam: pastor, isso é loucura. Loucura é quem está vendo sem conseguir discernir. Uma pessoa que não discerne o reino do Espírito, ela diz assim: lá vai os crentes, é tudo doido. Povo doido, de repente, grita, não sei o quê. É porque ela não está conseguindo ver o que a gente vê. E o que você vê, pastor, é no reino do Espírito. É por isso que eu falo, num culto como esse, coisas estranhas podem acontecer. Como assim, pastor? De repente uma pessoa pode levantar e dar uma carreira aqui dentro e você fala: que cara aloprado. Não, esse cara não é aloprado. É porque talvez ele ouviu do médico que ele não ia poder mais andar, porque o joelho estava com problema assim. E nesse exato momento, Deus está comunicando para ele, falando assim: eu estou curando o teu joelho. E ele, pelo Espírito, ele levanta, começa a dar uma carreira e fazer coisas que ele não podia fazer. E quem não entende fala assim: não tomou o remédio hoje. Pelo contrário, ele tomou todas as doses. Aleluia. Cadê os irmãos que tomam dose diária aqui? A minha não é. Me dê um tarja preta aí. Quem tem um tarja preta? Uma Bíblia capa preta. Está ali, tarja preta. Quem já tomou essa dose hoje? O nosso remédio é forte. Tem que ser prescrito pelo médico dos médicos. Remédio tarja preta tem que ser vendido sob controle. O nosso tem o controle e a aprovação de Deus. Então diga para o teu irmão: não esquece de tomar, viu? A sua tarja preta hoje. Aleluia. Glória a Deus. Diga comigo: a fé me faz enxergar verdades da palavra de Deus. Por que muitas pessoas desanimam? Porque colocam os olhos delas nas circunstâncias. Irmão, você precisa de fé para alguém dizer para você que não vai dar certo? Não precisa. Agora, você precisa de fé quando tudo é contrário e tem uma palavra que diz assim: eu sou contigo, filho, e nós vamos passar por essa. Aleluia. Então, se um testemunho, Deus é glorificado; 2, Deus é glorificado; 3, Deus é glorificado. Irmãos, tu imagine mais de 20 pessoas curadas de câncer. Não, eu não estou dizendo lá fora, eu estou dizendo dentro da tua igreja. Eu estou dizendo de pessoas que estão aqui sentadas e que Deus visitou, Deus tocou e Deus fez uma obra na vida dessas pessoas. Para você pode ser uma coincidência, para mim não, tem um propósito. Ah, meu irmão, quando dizem que não tem mais jeito, cadê o povo da fé? É por isso, meu irmão, que eu não consigo andar com a minha cabeça baixa. É por isso que eu estou deixando até minha barba crescer esse ano. Você está rindo porque você está com ciúme, porque você não tem uma barba como a minha? Você está colorindo, descolorindo a sua? A minha não, ela é natural. Aleluia. Então, Paulo está dizendo: não desanime. Fala para o teu irmão: não desanime. Mesmo que a situação não esteja do jeito que você quer, a fé
ela vai mostrar a verdade de Deus sobre essa situação. Aleluia. Deixa eu ilustrar isso aqui para você. Aleluia. Eu não sei se eu estou a fim de dar uma dançada. Aleluia. Deixa eu rapidinho mostrar isso. 2 Coríntios 5:7. Você não está aí no 4, né? É só olha o 5:7. O que diz aí? Visto que andamos por e não pelo que? Aleluia. Ele está dizendo, nós andamos pelo reino do Espírito, não pelo reino natural. Moisés, o que Moisés faz? Ele chama os espias e fala assim, vai para onde? Vai lá para ver como que é a terra. Moisés, ele não pediu para o povo dizer as circunstâncias, os espias. Ele pediu para ver como era a terra. Você conhece essa história, sim ou não? Os espias vão lá. E o que eles começam a dizer? Rapaz, a terra é boa. Mana, leite e mel. A terra, para carregar um cacho de uva, não é só um homem, são 3 homens. Aí, de repente, entra uns falando não de fé, mas falando de circunstância. Mas tem gigante, eles vão nos destruir, eles vão fazer isso comigo, eles vão fazer isso contigo, eles vão nos destruir. Tudo isso por quê? Porque ao invés deles focarem nas coisas boas que Deus prometeu, eles focaram no que os olhos estavam vendo. O que Deus havia dito? Essa terra é de vocês. Ele entregou a terra para o povo, antes mesmo do povo chegar lá. Irmãos, quantos creem que quando Deus promete, Ele cumpre? Amém. Então, Deus não falou para ver as circunstâncias, Ele falou para ver a terra. Em outras palavras, veja o que eu tenho preparado para você. O problema é que muitas vezes, quando a gente chega na terra, ao invés de a gente ver o que Deus prometeu, a gente foca nas dificuldades que são apresentadas para nós. Nenhuma bênção de Deus, nenhuma intervenção de Deus, para mim e para você, vai ser mamão com açúcar. Todo milagre antecede ele uma instrução. Ai, Jesus, que coisa linda isso. Naamã está com lepra, está morrendo. A menina está lá, conversa para falar, rapaz, se o homem de Deus estivesse aqui, falou, leva. E o que foi que o profeta falou para ele fazer? Quantos mergulhos? Quantos mergulhos? E o homem não queria não. Não queria mergulhar. Aí o rapaz olha para ele e fala assim, ei, se ele porventura te pedisse alguma coisa absurda, tu já está todo aí, rapaz, cheio de pereba, sei lá que bexiga é isso. Tu já está cheio de ferida, tu já está morrendo. Tu está indo embora aos poucos, está indo os teus pedaços embora. Que dificuldade você tem de dar 7 mergulhos? Pois Naamã deu 1, deu 2, deu 3, deu 4, deu 5, deu 6. No 7º ele levantou como? Limpo. No outro Jesus dá uma cuspida, pá, faz um lodo, passa nos olhos e fala assim, vai se lavar. Ele não foi curado quando Jesus tocou, ele foi curado quando ele se lavou. Por quê? Porque milagre para acontecer, você tem que obedecer a instrução que foi dado antes. É por isso que muitas coisas não acontecem na vida das pessoas. Deus me deu, aleluia, já é meu. Mas tem uma etapa que você tem que cumprir. Qual, pastor? A obediência. Qual é a obediência? Uma coisa é a palavra de Deus quando ela é lançada, e a outra é quando vai se cumprir. Até que se cumpra, você tem que permanecer firme, crendo até os ossos, de que aquilo que ele falou vai acontecer. Se você no meio do caminho diz, esse negócio de fato não funciona, pronto, você já perdeu. Por quê? Porque você não deu credibilidade ao que Deus falou. E se tem uma das coisas que, na minha visão, mais entristece o Espírito Santo, é a dúvida. Porque dúvida é fé ao contrário. Dúvida é dizer que Deus é incapaz de cumprir o que prometeu. Ficou quieto. Então eles estão vendo, eles olham a terra, mas quando você vê Josué e Caleb, os únicos que entraram naquela terra, porque toda a geração de 20 anos para cima morreram tudo,
Os únicos que entraram, eles falaram, rapaz, nós vamos devorar eles como se fosse pão. A gente arrebenta, Deus é conosco. Porque eles tinham uma palavra. E a palavra, a sua fé tem que ser pautada sobre a palavra. Se você pautar sobre as circunstâncias, você nunca vai ter nada na tua vida, você nunca vai ser ninguém na tua vida. E vai se orgulhar muitas vezes de fazer umas fotos, de fazer uns vídeos e colocar na internet para todo mundo ver. Ó, como eu sou um pobre, humilde, filho de Deus. Pois filho de Deus não é pobre, não é não. Um Deus que é dono do ouro e da prata, é impossível você ser um filho pobre. Você é rico. Não, você não está entendendo isso. Eu não estou falando de dinheiro, gente. Você é rico. Você tem a vida de Deus na sua vida. Você sabia que você nem precisa ficar enfermo? Porque saúde divina já foi liberado sobre a tua vida. Pastor, e se eu estiver enfermo, cura já foi providenciado na cruz, chama a existência e vai acontecer. Pautado no quê, pastor? Na palavra de Deus. Oh, aleluia. Deus faz acepção para alguém? Não faz. O mesmo Deus, querido, que me curou, que curou minha esposa, que curou o filho de irmã Cleide, que já curou. Quem é que já foi curado de alguma enfermidade? Olha quantas pessoas. O mesmo Deus que fez isso com cada um de nós. Aí tu está olhando e está falando, pastor, mas é porque comigo é diferente. É diferente porque você não crê. Porque se você disser, pastor, eu creio. Meu irmão, eu nem sou da tua família de sangue, nem estou na tua casa, estou crendo no teu milagre, imagine você lá dentro. Tinha que ser o primeiro a crer, meu irmão. Quando a pessoa, pastor, ora aí, pastor, porque eu preciso de um milagre. Eu já falo, já é, meu irmão. Já é. Eu já estou crendo por você. Por quê? Porque eu sei que o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, já supriu todas as minhas necessidades em Cristo Jesus. Aleluia. Então Josué e Caleb, eles vêm com os olhos espirituais. Eu te pergunto, Josué e Caleb viram as dificuldades, sim ou não? Sim, mas eles não exaltaram a dificuldade. Eita, é verdade, bicho. Ei, macho, tu é doido, é? Oxe, é gigante demais. Não. Ele falou, olha, de fato tem tudo isso. Mas a gente tem uma palavra. A fé não vai ser pautada em cima do que você vê, é em cima do que Deus falou a teu respeito. Agora, como eu vou saber, pastor, o que Deus tem para mim? É aí que está a grande chave. Se a palavra de Deus é onde eu tenho que pautar a minha fé, a palavra ela não tem que estar aqui no livro. Ela tem que estar onde? Não, Deus, o Senhor está dizendo aqui, enquanto você está aqui, isso aqui é logos, é informação. O que é rema? É quando você lê e fala, aleluia! Aquele negócio salta dentro de você. Houve uma palavra revelada. Aquilo, o Espírito pega aquilo com tanta força, tu faz, uau, é agora. É agora. É por isso, meu irmão, que antes de tomar qualquer decisão que eu falo para você, invista um tempo em oração, porque quando o rema sobe ali, naquele lugarzinho secreto, quando tu levanta, meu irmão, tu pode estar liso, tu pode estar sentindo dor, tu pode estar tudo. Quando você levanta daquele lugar com uma palavra, não tem cão nos infernos que segura você. Aleluia. Aleluia. Então, se eu ficar olhando as circunstâncias, eu vou ser intimidado por ela. Se eu ficar assistindo os jornalismos, aleluia, eu não vou ter esperança nenhuma de um 2021 diferente. Aleluia. Se eu ficar pautando a minha vida em cima de relatórios desastrosos na vida de pessoas, eu nunca vou conseguir nada na minha vida. Eu preciso entender de uma vez por todas que existe uma palavra de Deus a meu respeito, e essa palavra ela vai se cumprir, desde que eu permaneça, desde que eu obedeça, desde que eu me submeta. Mas pastor, é porque pastor, está sangrando pastor, eu sei, e desistir vai resolver? Se resolvesse, tu já não tinha nenhum problema, porque quantas vezes tu desistiu e não resolveu? A fé não desiste. A fé não tem um fio de cabelo no natural para segurar. Mas quando você tem uma palavra, todo mundo dizendo, não dá, dá não. E você por dentro, pai, aquela nota
Você fala, eu sei que é comigo, Deus. E nesse exato momento tem pessoas aqui assim, que Deus está falando com você e você está falando, Deus, eu sei que é comigo. Eu sei, Deus, que não é para mim. Deus. E Deus manda te dizer, é com você mesmo. É com você mesmo, Ele é fiel para cumprir. Não importa quantas vezes você já foi humilhado, quantas vezes você foi ridicularizado, não importa quantas vezes debocharam de você, não importa quantas vezes deu errado, Deus manda te dizer, dessa vez Ele está contigo, e Ele vai mostrar, não para você, mas para aqueles que estão debochando de ti, que Ele é Deus da tua vida. Aleluia! Em nome de Jesus, diga comigo, quem anda em fé, sempre estará em um patamar acima. Aleluia, diz assim, a fé sabe que Deus tem um compromisso com a sua palavra. Aleluia, glória a Deus. Diga comigo, a fé se agarra à realidade da palavra de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Glória a Deus. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Aleluia. Glória a Deus. Qual é o resultado de Josué e Caleb? Eles entram na terra, começam a derrubar os gigantes, começam a crescer, começam a avançar. Você lembra de uma outra situação de Eliseu? Lembra qual era a situação que Eliseu estava encurralado? O exército da Síria estava contra eles. Lembra disso? Lembra que vieram para destruir? Era muita gente. O moço do lado dele, olhando no natural, o que ele fala? Eliseu, senhorzinho, ei. O caldo está grosso. O que Eliseu, ele fala para o rapaz? Ele fala, maior é o que estão com a gente. E o rapaz, eu imagino olhando e falando assim, tu bebeu o que, Eliseu? Miserável, tu está bebendo ainda? Então Eliseu faz uma oração, qual é a oração? Senhor, abra, falou, deixa ele ver o reino espiritual. Eliseu está falando, Senhor, mostra para ele o que eu vejo, porque ele não está vendo. E quando Deus abre os olhos dele, o que tem no lado deles? Cavaleiros, cavalos de fogo, exército, anjos, tudo ao redor dele. E ele vê que é muito maior o que estão com eles. Em outras palavras, se você olhar com os olhos da fé, no natural, é 1 e 2 e você olha a multidão. Mas no reino espiritual, tem 2/3. Você não entendeu? Tem 2/3 ao nosso lado. 1/3 bandeou para o outro, mas ficou 2/3. E ainda você não entendeu. O invicto, aquele que nunca perdeu, que nunca vai perder, aquele que já triunfou, aquele que já decretou o futuro do capiroto, do coisa ruim, do miserável, ele está do nosso lado e habita dentro de nós. Diga para o teu irmão assim, você é muito mais forte, é muito mais poderoso aí dentro do que eu vejo aqui fora. Oh, aleluia. Levante suas mãos aí. Eu quero declarar sobre a tua vida isso. Declarar o que, pastor? Eu declaro os teus olhos espirituais sendo abertos nessa noite em nome de Jesus. Eu declaro para você começar a ver com a ótica de Deus, para você começar a enxergar como Deus enxerga essa situação que você estava vendo de certa forma de baixo para cima, só vendo os empecilhos, as dificuldades, as circunstâncias. Comece a ver com os olhos de Deus e você vai ver o que, pastor? Que o maior está com você, a provisão está do teu lado, tudo que você precisa está do teu lado, porque o nosso Deus, Ele está do nosso lado. Aleluia! Você não só vai esperar, mas você vai ver, materializar aquilo que Deus te prometeu. Oh, aleluia! Quem crê, dá um amém mais alto aí, irmão. Pastor, eu vou fazer o quê? Espera. Diga para o teu irmão, espera. Sossega aí, rapaz. Por quê? Porque você vai ver materializar o que Deus te prometeu.
Ah, irmão, eu não sei. Eu 2021, eu estou com uma veia profética muito grande. Eu não sei o que você está esperando nesses dias. Eu não sei o que tu está esperando para 2021. Mas eu declaro que Deus ele vai abreviar os tempos, as estações. E antes mesmo de você ir para segundo semestre, antes de você ir para segundo bimestre, antes de você ir para fevereiro, em janeiro é um tempo oportuno para Deus fazer, para Deus realizar, para Ele concretizar e materializar aquilo que você precisa. Aleluia! Chega de ficar andando de cabecinha baixa, achando que você é qualquer coisa. Você é filho de Deus, filho do Altíssimo, e tudo está favorável para você. Oh, aleluia! Só quem está feliz dá um grito aí, meu irmão. E diga comigo, pau no diabo. Aleluia. Para mulher. Eliseu, tu não está vendo? E Eliseu, irmão, quem crê não perde o controle na situação. Quem crê se diverte. Pastor Humberto sempre fala isso, eu gosto de. Quem crê se diverte. Tá tudo arrebentando, cara. Que é isso? Depois que entrou com esse negócio de crente, está assim. Aleluia. Aleluia. Fala, teu irmão, tu tem que se divertir mais. Dê risada de vez em quando, homem. Irmão, sério. Quem aqui já chorou por causa de um problema? Eu te pergunto, quando nós choramos, resolveu? Não. E se chorar não resolve, vamos rir. É só o oposto. Mas porque a gente aprendeu que quer vitória, vai chorando, geme. Mas choro só traz ruga, não traz vitória. O que traz vitória é obediência. A gente olha para os nossos filhos, dá aquela chinelada, porque o chinelo come lá em casa. Dá a chinelada e ele chora. Aquilo mexe com você? Alguma irmã mais sentimental, ai pastor. Aí amanhã ele dá na tua cara, tu vai aprender que tu deveria ter dado uma chinelada. Aí tu dá a chinelada, ele chora. E ele olha para a tua cara. Ele jura que ele vai te dobrar. E você olha e fala, te conheço. Não é assim? Mas quando ele começa a obedecer, não é diferente o teu tratamento? Aleluia. Tu acha que Deus vai ser convencido pelo teu choro? Quando Ele sonda teu coração e Ele sabe realmente o que tu quer? Diga para o teu irmão, é melhor obedecer. Aleluia. Fala assim, Senhor, nesta noite, abre os meus olhos espirituais, porque eu quero ver nessa situação como o Senhor vê. Aleluia. Aleluia. Então, e deixa eu trazer um equilíbrio, irmão. Nós somos pregadores da fé. Eu já vi muitos pastores, homens de Deus, ministros, homens e mulheres de Deus, da fé. Não estou falando da casa dos outros, não, estou falando da nossa. Eles dizendo assim, teu problema não é verdade. Irmão, teu problema é verdade. É real. Amém? Virgem, pastor. Não, mas a fé não vai negar o problema. Mas a fé vai transformar o problema. Eu sempre uso esse exemplo. Quantos creem que esse painel aqui é preto? Quantos acham que é preto, digam amém. Amém. Quantos creem que é preto, digam amém. Amém. Tu não crê que ele é preto. Você sabe que ele é preto. Você nem usou fé para isso. Você percebe que isso não é crer. Você já sabe, está ali. Então, quando alguém disser para você, olha, a situação é essa, aquilo é verdade, aquilo é o problema. Então, quando as minhas forças ou quando as minhas habilidades não é capaz de resolver aquilo, eu conheço o meu Pai, que já providenciou todas as coisas para mim no reino do Espírito. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar a fé no mundo natural, eu vou pegar a fé, eu vou no reino espiritual, e no mundo espiritual, e eu vou pegar a verdade sobre aquilo.
Então, quando vem a morte, eu tenho uma palavra que diz que é vida. Quando vem algo que diz que é doença, eu tenho uma palavra que diz que é cura. Quando diz que eu sou quebrado, liso, e não vai dar certo, eu tenho uma vida abundante, provida em Cristo Jesus em todas as áreas. Eu preciso entender que cada área da minha... Quando diz que meu casamento é falido, que não vai dar certo, existe uma palavra que restaura a minha vida, o meu casamento, a minha família. Como estou entendendo isso? Para cada área, para cada situação, Deus é a resposta e é a saída. Venha-se embora o louvor.